Eu aprendi que toda mudança significativa na vida começa com uma decisão corajosa. A decisão de assumir total responsabilidade por tudo que sou e por tudo que quero me tornar. Essa decisão não nasce em um momento de conforto. Ela surge quando percebo que esperar que os outros resolvam meus problemas é uma armadilha. Ninguém está vindo me salvar. Nenhuma força externa vai assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. A riqueza, seja material ou espiritual, sempre começa quando eu aceito que sou o principal arquiteto do meu destino. Vejo que muitos se perdem nesse ponto. Eles acreditam que o mundo lhes deve algo, que a sorte vai aparecer como um prêmio, ou que alguém vai reconhecer seu valor sem que provem a si mesmos primeiro. Mas a verdade que descobri é simples. Nada muda se eu não mudar. Nenhuma oportunidade chega até alguém que vive apontando dedos para fora, mas nunca se questiona por dentro. A força que gera riqueza está no poder de decidir que não importa o que aconteceu antes. De hoje em diante sou eu quem dita o rumo que minha vida vai tomar. Essa mentalidade transforma tudo. Ela elimina as desculpas. Ela faz desaparecer a ilusão de que a culpa pelo que eu não tenho é do governo, do mercado ou da concorrência. Ela me ensina que a mente focada em soluções cria resultados reais. Foi assim que descobri que cada real que entra na minha vida não é obra do acaso. É fruto do meu esforço, da minha disciplina e da coragem de levantar todas as manhãs decidido a dar o melhor que posso. Quando compreendi que a riqueza nasce dessa convicção, vi portas se abrirem que antes pareciam trancadas. Para quem quer prosperar, essa é a base. Assumir que cada passo dado, cada negócio fechado, cada decisão tomada ou adiada é de minha responsabilidade. Isso não significa que tudo vai sair sempre como eu espero, mas significa que mesmo nos erros, posso aprender. Mesmo nas quedas, posso levantar com mais força, porque sei que não estou esperando que ninguém venha me empurrar para frente. Sou eu quem faz o caminho. Na prática, isso quer dizer parar de falar que o mercado está ruim e começar a pensar em como me tornar melhor. Parar de culpar clientes difíceis e começar a melhorar minha comunicação. Parar de ver problemas e começar a enxergar possibilidades. Quando mudei minha forma de ver as coisas, mudei o resultado que eu era capaz de gerar. Isso não é filosofia vazia. É ação diária. É olhar para dentro e ver que sempre há algo que posso ajustar, aprender ou fazer de outro jeito. Quando você decide que é o dono da sua vida, descobre que não precisa da permissão de ninguém para começar. Não precisa esperar a economia melhorar. Não precisa esperar que os outros reconheçam seu valor. Você mesmo passa a criar esse valor. E o incrível é que isso começa pequeno, mas cresce rápido. Cada atitude de responsabilidade alimenta um ciclo de progresso que vai além das finanças. Ele te dá paz de espírito e a satisfação de saber que você é dono de si. Eu entendo que muitos têm medo dessa ideia, porque assumir responsabilidade parece um peso, mas na verdade é uma libertação. Libertar-se da necessidade de agradar a todos. Libertar-se da culpa que te faz olhar para trás e se lamentar. Libertar-se da inércia que paralisa quem espera demais. O poder de criar riqueza começa quando eu paro de esperar e passo a agir. Essa é a diferença entre quem fica preso à reclamação e quem constrói um legado. Vejo que as maiores mudanças acontecem quando alguém decide que vai parar de apontar falhas fora e começar a trabalhar em si mesmo. Essa é a semente de toda riqueza. Não apenas financeira, mas de caráter, de propósito e de realização. Porque a prosperidade que dura não nasce de um golpe de sorte, mas de uma decisão firme de tomar as rédeas da própria história. Quando digo que a riqueza começa com responsabilidade, digo que ela começa com a coragem de me olhar no espelho e decidir que eu sou a causa e a solução de tudo que vivo. Agora, quero que você comente abaixo uma frase simples. Eu decido. Agora. Essas 3 palavras têm poder quando ditas com verdade. Elas são o primeiro passo para tudo que você deseja construir. Eu aprendi, com o tempo e com o estudo da mente humana, que as palavras não são apenas instrumentos de comunicação. Elas são declarações de intenção. Cada frase que pronuncio sobre mim, sobre o mundo e sobre o meu futuro se transforma em direção. As palavras que escolho usar todos os dias
São como trilhos invisíveis que moldam o caminho por onde minha vida financeira, emocional e espiritual vai seguir. Não é exagero dizer que as palavras moldam o destino. Eu mesmo observei, ao longo da minha vida, homens brilhantes, cheios de potencial, que destruíram suas oportunidades simplesmente pela maneira como falavam. Usavam frases como "nunca dá certo", "o mercado está horrível", "eu não consigo", "isso não é para mim". E não percebiam que essas declarações iam criando raízes na mente. Essas raízes se transformavam em hábitos. E esses hábitos alimentavam resultados cada vez menores, mais limitados, mais medrosos. Por outro lado, conheci homens simples, sem formação, mas que falavam com fé, coragem e decisão. Diziam: "eu vou encontrar um jeito. Ainda não consegui, mas estou aprendendo. Eu sou capaz de vencer". Suas palavras construíam uma atmosfera de possibilidade. E mesmo quando tropeçavam, seus próprios discursos os levantavam. Eles alimentavam a mente com convicção. E a mente, bem alimentada, retribuía com ações fortes e direcionadas. Eu sempre acreditei que o sucesso começa no pensamento, mas ele ganha força quando é verbalizado com clareza e confiança, porque a palavra é a ponte entre o que você pensa e o que você faz. Quando você diz com firmeza: "eu vou resolver isso", seu cérebro começa a trabalhar para encontrar como. Quando você diz "isso é difícil demais", ele para de procurar soluções. Não porque não existam soluções, mas porque sua linguagem deu um comando, e o cérebro obedece. Por isso afirmo: quem deseja prosperar precisa vigiar a própria boca com a mesma disciplina com que vigia suas finanças. Precisa aprender a transformar a linguagem comum em linguagem de poder. Não se trata de fingir que tudo está bem. Trata-se de escolher palavras que apontam para a direção certa, mesmo quando o cenário é adverso. A Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Isso não é apenas uma lição espiritual, é uma realidade prática. Quando você se habitua a falar de problemas, atrai problemas. Quando se acostuma a falar de soluções, começa a percebê-las onde antes só via obstáculos. Vejo muitos profissionais sabotarem seus próprios negócios com frases que parecem inofensivas. Dizem: "ninguém valoriza meu trabalho", "não sei vender", "sou péssimo com dinheiro", e, sem perceber, vão alimentando um ciclo de fracasso. O que você fala com frequência se transforma em crença, e a crença limita ou expande suas ações. Por isso, recomendo que quem deseja prosperar crie o hábito de reformular seu vocabulário. Substitua "não posso" por "como posso". Troque "isso é difícil" por "isso vai me fortalecer". Transforme "sou azarado" em "estou aprendendo com cada desafio". Isso não é apenas motivação, é treinamento de consciência. É moldar, com intenção, a estrutura mental que conduz ao resultado. Um exercício simples que ensino é observar como você fala de dinheiro. Muitas pessoas dizem que o dinheiro é sujo, que só traz problema, que é para poucos. E depois se perguntam por que não conseguem prosperar. Ora, se você acredita que algo é negativo, sua mente vai encontrar 1000 formas de afastá-lo. Por isso, comece a tratar o dinheiro como algo útil, neutro, que pode ser usado para servir, crescer e transformar. Outro ponto prático é o ambiente em que você vive. As palavras que você ouve com frequência também moldam sua visão de mundo. Se convive com pessoas que só reclamam, logo você começa a repetir o padrão. Por isso, escolha com cuidado não apenas as suas palavras, mas também as palavras dos que te cercam. Cerque-se de vozes que te levantam. E seja uma dessas vozes. Quando entendi o poder da palavra, comecei a usar afirmações intencionais todas as manhãs. Dizia a mim mesmo quando as contas estavam altas: "eu sou responsável pelo meu sucesso. Meus resultados estão melhorando todos os dias. Eu tenho o que é preciso para vencer". E isso me ajudava a alinhar mente, emoção e ação. Não era mágica, era direcionamento mental. Era plantar a ideia certa para colher a atitude certa. Se você quer mudar sua vida financeira, comece mudando o que sai da sua boca. Fale como alguém que já decidiu prosperar. Fale como quem está construindo algo grande. E mesmo que ainda não veja os resultados, continue.
porque sua palavra é como uma semente. Ela demora, mas floresce. E quando floresce, transforma tudo ao redor. Eu sempre vi o fracasso como um mestre exigente mais justo. Ele não chega para nos humilhar ou nos derrubar. Chega para ensinar. O fracasso, em minha experiência, nunca foi um fim, mas um convite para observar com atenção onde falhei e por quê. Sempre digo que cada derrota traz consigo a semente de um benefício equivalente. Isso não é uma promessa vazia. É um princípio que se comprova toda vez que alguém tem coragem de olhar para a queda com humildade e curiosidade. Na vida real, fracassos acontecem a todo momento. Eles chegam em forma de um contrato perdido, um investimento mal feito, uma venda que não deu certo. Eu já conversei com homens e mulheres que, após falirem, descobriram que esse era o único caminho para aprender o valor de manter as contas organizadas, o peso de um sócio que não contribui ou a importância de conhecer melhor quem recebe seu dinheiro. Essas lições são valiosas porque não vêm dos livros, mas da prática. E a prática ensina de maneira que ninguém esquece. Eu acredito que fracassar é natural. O que destrói uma pessoa não é o erro em si, mas a recusa em aprender com ele. Vi empresários que, depois de perderem tudo, escolheram se reinventar. Eles não se apegaram ao lamento. Eles se perguntaram: onde eu posso melhorar? Que parte disso estava sob meu controle? Esse tipo de pergunta muda tudo. Ela transforma o fracasso de um peso que paralisa em um trampolim para um novo começo. Lembro de um jovem que quebrou sua primeira empresa antes dos 30 anos. Para muitos, isso seria o fim. Mas ele decidiu que não permitiria que a falha definisse seu destino. Ele estudou o que deu errado. Descobriu que não conhecia seus custos reais. Aprendeu que vender barato para agradar clientes o estava levando à falência. Essa lição custou caro, mas o protegeu de repetir o mesmo erro em novos negócios. Quando ele voltou ao mercado, voltou mais forte e mais atento. Esse é o benefício escondido do fracasso. Ele revela verdades que o sucesso, às vezes, mascara. No campo financeiro, vejo isso em quem perde dinheiro e depois entende o valor de uma reserva de emergência. Em quem se associa com alguém que só quer aproveitar e descobre que confiança precisa ser conquistada, não dada de graça. O fracasso mostra onde estavam as brechas, onde faltava disciplina e onde havia ingenuidade. Ele te ensina a não ser levado pela emoção e a agir com clareza. A Bíblia nos lembra em Provérbios que o justo cai 7 vezes e se levanta. Isso não quer dizer que cair seja bom, mas significa que cada queda traz uma oportunidade de crescimento. A mente que entende isso não teme o erro, mas o abraça como parte do caminho. E ao fazer isso, cria uma base sólida que resiste a tempestades. Eu mesmo aprendi mais com os fracassos do que com as vitórias, porque a vitória alimenta o orgulho, mas o fracasso alimenta a reflexão. Ele força a humildade e abre a mente para mudar o que for preciso. Quando se trata de construir riqueza, essa lição é essencial, porque o mercado vai testar tua paciência, vai desafiar teus planos. E se você não tiver coragem de aceitar e aprender com cada fracasso, vai viver refém do medo e da dúvida. A prática que sempre recomendo é simples. Toda vez que algo dá errado, escreva o que aprendeu. Reflita com honestidade. Pergunte a si mesmo: como posso fazer melhor da próxima vez? Isso não apenas recupera sua confiança. Isso constrói uma inteligência prática que nenhuma universidade ensina. Essa é a inteligência que cria riqueza de verdade. Não permita que um fracasso te defina. Permita que ele te eduque. Essa mudança de mentalidade transforma o que parecia um fim em um ponto de partida. Porque o fracasso, na verdade, é um convite para revisar teus métodos, reforçar tuas fraquezas e descobrir forças que você nem sabia que tinha. Foi assim comigo, e será assim para quem tiver coragem de usar cada tropeço como degrau para subir mais alto. Eu aprendi que a indecisão é mais perigosa do que o erro, porque o erro, ao menos, ensina. A indecisão apenas paralisa. Ela suga a energia, adia a ação e bloqueia o progresso. Quando um homem hesita demais, ele não apenas perde oportunidades, ele perde confiança. E quando a confiança se vai, leva com ela a coragem,
o foco e a fé. A riqueza nunca foi aliada da dúvida. Ela favorece quem age. Quem pensa com clareza, escolhe com firmeza e avança com responsabilidade. Já vi homens brilhantes com ideias extraordinárias que nunca saíram do lugar. Não porque lhes faltasse capacidade, mas porque nunca tomaram uma decisão com convicção. Ficavam esperando o cenário perfeito, a certeza absoluta, a garantia total. Mas a vida não funciona assim. A vida recompensa os que decidem com base nas informações disponíveis e seguem em frente dispostos a ajustar o rumo se necessário. Indecisão nasce do medo. Medo de errar, medo de perder, medo do que os outros vão dizer. E esse medo cria um ambiente interno onde nada cresce. Enquanto o homem analisa demais, o tempo passa, o mercado muda, a oportunidade desaparece, e ele fica apenas com o arrependimento de não ter agido quando devia. A Bíblia nos ensina em Tiago 1:8 que o homem de mente dividida é instável em todos os seus caminhos. Essa instabilidade cobra um preço alto. No mundo dos negócios, custa lucros. Na vida pessoal, custa relacionamentos. No campo espiritual, custa paz. O homem indeciso vive sendo levado pelos ventos das opiniões alheias. Ele troca de caminho a cada obstáculo. E por isso nunca constrói nada duradouro. Eu sempre recomendei um princípio simples. Pense, mas não pense demais. Analise, mas estabeleça um prazo para decidir. E uma vez decidindo, comprometa-se. A decisão verdadeira não é apenas mental, ela exige ação. A maioria das pessoas pensa que decidiu, mas na prática só adiou o confronto com a realidade. E enquanto adiam, veem outros tomarem a frente, assumirem os riscos e colherem os frutos. Na prática, isso quer dizer o seguinte: se você está diante de uma ideia de negócio, estude, mas não use o estudo como desculpa para não agir. Se recebeu uma proposta, avalie, mas entenda que a dúvida eterna enfraquece a sua posição. Se precisa investir em algo, calcule os riscos, mas saiba que esperar demais pode fazer com que o melhor momento já tenha passado quando você enfim se decidir. Vi isso com investidores que perderam fortunas porque hesitaram na hora de entrar e saíram na hora errada. Vi isso com empreendedores que tiveram ideias geniais, mas esperaram tanto para começar que outra pessoa começou antes. A indecisão não apenas tira oportunidades, ela rouba o mérito de ideias que poderiam ter sido suas. A decisão exige coragem, mas mais que isso, exige maturidade. A maturidade de saber que nem toda escolha trará resultados perfeitos. E que, mesmo as más decisões, ensinam mais do que a ausência de decisão. Porque ao decidir, você se coloca em movimento. E quem está em movimento pode corrigir a rota. Já quem está parado, apenas assiste. Uma mente decidida gera resultados, porque ela cria um ambiente interno de clareza. Ela não desperdiça tempo com dúvidas inúteis. Ela age. E mesmo quando erra, aprende. Isso constrói um ciclo de crescimento. A cada nova decisão, a mente fica mais afiada. A autoconfiança aumenta. E o medo perde força. Eu sempre disse que o hábito de decidir é mais valioso do que a própria decisão. Porque quem desenvolve esse hábito se torna ágil. E no mundo real, a agilidade é uma vantagem poderosa. Especialmente no mercado, onde as oportunidades não ficam esperando quem ainda está pensando. Por isso, cultive esse hábito. Treine sua mente para analisar, escolher e agir. Mesmo que o resultado não seja perfeito, você terá dado um passo. E cada passo te aproxima da visão que deseja realizar. A riqueza ama os que decidem, porque esses são os que constroem, os que falham e levantam, os que não esperam garantias, mas agem com fé e responsabilidade. Lembre-se, o mundo não é dos que sabem tudo. É dos que decidem fazer, aprendem no caminho e constroem algo sólido com cada escolha feita. A indecisão é um ladrão silencioso. Ela não grita, mas leva dia após dia sua energia, sua visão e sua chance de vencer. Por isso, decida e não olhe para trás. Eu sempre enxerguei a imaginação como o maior ativo invisível que um homem possui. Ela é o solo fértil da mente, onde a riqueza começa a tomar forma. Não importa o quão longe você esteja do que deseja conquistar. Se for capaz de imaginar, com clareza, você já deu o primeiro passo.
Tudo o que existe no mundo foi, antes de tudo, uma ideia. Um pensamento cultivado no silêncio de uma mente determinada. O erro de muitos é subestimar o poder da imaginação. Eles a tratam como algo infantil ou como um luxo reservado aos artistas. Mas eu digo com convicção: a imaginação é a oficina onde se constrói a estrutura da fortuna. O dinheiro que você quer ganhar. O negócio que deseja abrir. A liberdade que almeja. Tudo isso nasce primeiro em pensamento. E o que começa em pensamento, com disciplina, pode ser trazido à realidade. Quando escrevi sobre isso, não o fiz por acaso. Observei homens que mudaram a história apenas porque ousaram imaginar algo que ainda não existia. Homens que fecharam os olhos ao que era visível e abriram a mente para o que ainda era invisível. Thomas Edison, ao criar a lâmpada, foi criticado por todos. Mas ele via luz onde só existia escuridão. Henry Ford imaginou um carro para as massas quando todos usavam cavalos. Walt Disney enxergou um império num simples rato de desenho. Mas não basta apenas sonhar. A imaginação sem disciplina vira ilusão. Ela precisa de direção, precisa de objetivo. Não estou falando de devaneios. Falo de usar a mente como um laboratório onde você projeta, ajusta e desenvolve aquilo que pretende realizar. Falo de tirar tempo, todos os dias, para visualizar com riqueza de detalhes o que quer construir, o que vai fazer, com quem vai trabalhar, como será o seu produto, qual será sua renda, como será sua rotina. Isso cria uma imagem mental forte, e a mente, uma vez alimentada com essa imagem, começa a agir como um ímã. Atrai oportunidades, ideias, conexões e ações coerentes com aquilo que você está projetando. No campo financeiro, isso se aplica de forma direta. Antes de ganhar mais, imagine-se ganhando mais. Imagine com detalhes como vai administrar, investir, multiplicar. Visualize a si mesmo tomando decisões inteligentes, lidando com números, com responsabilidade, com liberdade. Essa imagem é o molde que sua realidade vai usar como base. Quem não tem clareza na mente não constrói com firmeza no mundo. É por isso que muitos têm talento, mas vivem repetindo ciclos. Não porque lhes falte capacidade, mas porque nunca pararam para imaginar algo maior com intenção e constância. A Bíblia diz que onde não há visão, o povo perece. E eu complemento: onde não há imaginação dirigida, o progresso morre. A imaginação é a lâmpada acesa que te guia em meio à escuridão do medo, da dúvida e da rotina. Quando você começa a usar sua mente como criadora, não mais como repetidora, tudo muda. Você deixa de apenas reagir ao mundo e começa a moldá-lo com suas ideias. Na prática, costumo ensinar o seguinte: reserve 5 a 10 minutos pela manhã, todos os dias. Feche os olhos e visualize seu objetivo com riqueza de detalhes. Se você deseja abrir um negócio, veja a fachada, veja os clientes, ouça as conversas, sinta o ambiente, veja sua conta bancária crescendo, veja-se grato, confiante. Essa prática simples, se feita com frequência, começa a ajustar seus comportamentos. Você passa a agir como alguém que já está a caminho do que imaginou. Outro exemplo prático: ao enfrentar um problema, pare de se perguntar como resolvo isso de forma ansiosa. Em vez disso, sente-se, acalme a mente e imagine possibilidades. Imagine o problema resolvido. Veja a melhor solução tomando forma. Isso ativa áreas do cérebro que a lógica comum não alcança. A imaginação acessa fontes criativas que a análise pura não toca. E muitas vezes, é nesse estado que surgem ideias que te tiram da estagnação e te colocam em movimento. O que me diferencia de outros homens não é que eu sabia mais, é que eu me habituei a imaginar com mais clareza, com mais intenção, com mais frequência. E isso me permitiu transformar ideias abstratas em resultados concretos. A imaginação é como uma semente, mas diferente da semente no solo, ela não depende da chuva, depende da sua disciplina, da sua atenção, da sua confiança em si mesmo. Então, não negligencie esse poder. Use-o como seu laboratório. Nele, você pode errar sem perder dinheiro, pode experimentar sem consequências reais e pode criar sem limites.
Esse é o lugar onde começa a verdadeira riqueza, não no banco, mas na mente de quem tem coragem de ver o que ninguém ainda viu. E compromisso de transformar esse sonho em algo palpável, útil e real. Eu entendi que o maior inimigo do crescimento não é a falta de talento ou de sorte. É a falta de coragem para dizer não. Crescer não é apenas dizer sim a boas ideias. É dizer não a tudo que não está alinhado com o que Deus colocou no meu coração. A vida está cheia de ofertas, convites para parcerias, pedidos de ajuda, propostas de negócios. Mas nem toda oportunidade é bênção. Muitas são distrações disfarçadas de oportunidade. São desvios que roubam tempo, energia e propósito. Eu sempre fui observador. Vi muitos homens talentosos caírem na armadilha de querer agradar a todos. Eles temiam decepcionar, temiam parecer arrogantes. Então diziam sim a toda demanda. Aceitavam projetos que não tinham sentido. Mantinham amizades que só puxavam para baixo. Essa falta de coragem para recusar transformou homens fortes em homens exaustos. Transformou projetos brilhantes em projetos medianos. Porque o excesso de compromissos mata o foco. E sem foco, não há prosperidade. A verdadeira riqueza não é apenas o dinheiro que você ganha. É a paz de saber que está construindo algo que faz sentido. É o orgulho silencioso de saber que cada passo dado respeita o que você acredita. Essa riqueza só floresce quando você aprende a proteger o que é essencial. E proteger exige a firmeza de recusar o que não serve. Mesmo quando o outro não entende. Mesmo quando parece mais fácil ceder. Eu mesmo já fui testado muitas vezes. Recebi propostas que brilhavam aos olhos, mas que me afastariam da minha missão. Parcerias que prometiam lucro, mas que exigiam abrir mão da minha verdade. E percebi que cada vez que eu cedia, perdia uma parte de mim. Perdia a conexão com o propósito que dava sentido ao meu trabalho. A coragem de dizer não se tornou meu escudo. Um escudo que me impedia de trocar minha paz por dinheiro ou aprovação. Na prática, isso quer dizer olhar para cada decisão como um filtro. Perguntar: isso me aproxima ou me afasta do que é essencial para mim? Essa pergunta simples tem poder. Ela corta o que não serve. Ela limpa o caminho. Porque toda energia que você gasta em algo que não importa é energia que falta para o que realmente importa. Eu vi empresas quebrarem porque seus donos queriam abraçar o mundo. Aceitavam todos os clientes. Aceitavam todos os pedidos. Mas quem quer agradar a todos acaba traindo a si mesmo. A riqueza nasce de escolhas claras, de prioridades bem definidas, de um coração que sabe o que quer e de uma mente que tem coragem de sustentar isso. A Bíblia fala em Mateus que não podemos servir a dois senhores. Isso também vale para os negócios e para a vida. Você não pode servir ao seu propósito e ao ego alheio ao mesmo tempo. Não pode dar seu melhor para todos e ainda ter energia para o que nasceu para fazer. Por isso, dizer não é dureza. É fidelidade. Fidelidade ao chamado que Deus colocou em você. Eu ensino que toda decisão tem um custo. E o custo de dizer sim a tudo é perder a chance de fazer bem o que importa. É perder a força que nasce quando você coloca todo o seu foco em um objetivo. É a força que constrói riqueza de verdade. Uma força que não nasce de agradar, mas de respeitar a si mesmo. Vi pessoas que só prosperaram quando aprenderam a recusar. Recusaram clientes que não pagavam o justo. Recusaram parceiros que queriam usar, mas não somar. Recusaram convites que pareciam lucrativos, mas tiravam tempo da família e da saúde. Esses nãos abriram portas para sim que faziam sentido. Porque quando você fecha as portas erradas, cria espaço para as certas. Cria espaço para o que alimenta sua alma e sua conta bancária. Por isso digo com firmeza: a coragem de dizer não é vaidade. É a base de uma vida que prospera. É o segredo para construir algo que você pode olhar e dizer: isso sou eu. Isso faz sentido. Isso honra o que carrego por dentro. Essa coragem não nasce de um dia para o outro, mas cada vez que você a pratica, ela fica mais forte. E cada vez que você diz não ao que não serve, diz sim ao que constrói. E esse sim faz toda a diferença, porque ele vem de quem sabe quem é e onde quer chegar. E a vida sempre honra quem vive com essa clareza.
Eu descobri que a mente tem um poder que vai além do que a maioria imagina. Ela é como um campo fértil. Tudo que você planta ali, cresce. Se você planta dúvidas e medos, vai colher dificuldades e fracasso. Mas se planta pensamentos positivos e de força, colhe oportunidades e soluções. Isso não é teoria vazia, é a base de qualquer caminho que leva à prosperidade verdadeira. Ao longo da minha vida, vi homens que começaram com pouco ou nada. Homens que enfrentaram falências, dívidas, portas fechadas. Mas esses homens tinham algo que não podia ser tirado deles. Uma mente que se recusava a aceitar o fracasso como resposta final. Eu vi vendedores que perderam tudo e voltaram mais fortes porque decidiram acreditar que ainda era possível. Vi empreendedores que, mesmo endividados, escolheram focar no que podiam fazer, não no que tinham perdido. Essa escolha não era fácil, mas era o que os colocava de volta ao jogo. A mente positiva não nega os problemas. Ela apenas escolhe não ser escrava deles. Quando você decide que vai ver o que pode fazer em vez de se lamentar pelo que não deu certo, você ativa uma força que transforma a vida. Isso não quer dizer que tudo vai acontecer de um dia para o outro, mas quer dizer que você vai ver portas onde antes só via muros. A Bíblia ensina que como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa verdade me guia sempre. O que você pensa com frequência acaba moldando suas atitudes. E suas atitudes moldam seus resultados. Se eu passo o dia dizendo que não sou capaz, meu corpo e minha mente vão começar a agir como se isso fosse verdade. Vou me sabotar sem perceber. Vou recusar oportunidades porque no fundo acredito que não mereço. Mas quando mudo a história que conto a mim mesmo, tudo muda. Se digo que sou capaz, começo a agir como alguém que merece oportunidades. Passo a falar com mais confiança. Tomo decisões com mais clareza. O medo não desaparece completamente, mas ele perde o poder de me parar. Isso faz toda a diferença em negócios, vendas, parcerias. Porque o mundo responde ao que você projeta de dentro para fora. Eu aprendi que a mente precisa de disciplina. Não adianta esperar pensamentos positivos aparecerem sozinhos. Eles são resultado de escolha. Cada vez que um pensamento de dúvida surge, você precisa treiná-lo como um cavalo selvagem. Guiar a energia para onde ela pode criar valor, não confusão. Isso é trabalho diário. É prestar atenção nas conversas que tem consigo mesmo. É recusar a companhia de pessoas que só sabem reclamar. É escolher ler, ouvir e pensar coisas que te elevem. Vi empresários que usaram afirmações simples para reforçar essa disciplina. Todos os dias diziam a si mesmos: estou crescendo, estou aprendendo, estou avançando. Mesmo quando nada parecia andar, eles mantinham essa fala. E com o tempo, suas ações começaram a refletir esse pensamento. A mente positiva abre portas que estavam escondidas porque ela muda a forma como você olha para o mundo. Na prática, eu sugiro começar o dia com um momento de silêncio e visualização. Imagine o que quer alcançar. Sinta a alegria de já ter conquistado. Isso não é fantasia, é treino mental. Depois, quando o medo vier, como virá, respire e lembre. Você está no controle do que planta na mente. Refaça o foco. Reescreva a história que conta a si mesmo. Quando falo em pensamentos positivos, não falo em otimismo bobo. Falo em confiança, prática, em saber que sempre existe algo que você pode fazer, em escolher ver além do problema. Isso cria uma energia que atrai pessoas que pensam como você. E pessoas que pensam assim são as que fecham negócios, encontram soluções e criam valor. O fracasso encontra espaço onde a mente já desistiu antes de começar. Mas uma mente que escolhe se manter positiva não dá espaço para o fracasso criar raízes. Ela pode até tropeçar, mas não fica no chão. Porque sabe que cada dificuldade é só um teste, não um decreto. Essa é a força que transforma sonhos em realidade. Não é mágica. É disciplina mental. É a decisão de nunca ser escravo do medo. É a prática diária de pensar com força e agir com propósito. Esse é o caminho de quem decide crescer. Esse é o segredo que aprendi e que compartilho com você. Eu aprendi
que a adversidade não é uma sentença de fracasso. Ela é, na verdade, um convite para crescer. Um convite que poucos têm coragem de aceitar. Muitos olham para a adversidade como um castigo, mas eu vejo nela um campo fértil de possibilidades. A adversidade obriga o homem a parar de viver no automático. Obriga a mente a trabalhar, a buscar soluções que antes estavam escondidas. Ela destrói o que está frágil e revela o que é sólido. Na vida, sempre haverá momentos em que tudo parece desabar. Negócios que não dão certo. Sonhos que demoram a acontecer. E cada vez que a adversidade chega, você tem duas escolhas. Pode se render e dizer que tudo está acabado. Ou pode usar essa situação como a força que vai te empurrar para um novo patamar. Eu vi homens que só descobriram sua real capacidade quando não tinham mais nada a perder. Vi pessoas que aprenderam a vender melhor porque perderam clientes importantes. Vi líderes que se tornaram mais fortes porque foram traídos por aqueles em quem confiavam. Tudo isso só foi possível porque, em vez de fugir da dor, eles a enfrentaram. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso me ensinou que até mesmo a perda carrega um presente escondido. Uma chance de rever onde errei. De ajustar onde estava acomodado. De buscar o que estava além do que eu conhecia. Quando escrevi sobre a importância da adversidade, não falei como alguém que nunca falhou. Eu mesmo enfrentei dificuldades que pareciam grandes demais para suportar, mas sempre descobri que o que parecia o fim era apenas o começo de algo novo. Quando perdi dinheiro em negócios que não deram certo, aprendi a escolher melhor as parcerias. Quando fui criticado, aprendi a ouvir apenas quem queria meu bem de verdade. Esses aprendizados não vieram dos livros, vieram do fogo das situações que me testaram. No campo financeiro, a adversidade tem o poder de ensinar mais do que qualquer curso. Ela mostra onde você está desperdiçando recursos, onde você está investindo em gente que não quer caminhar com você, onde você está trabalhando sem foco. Isso dói, mas essa dor tem valor. Ela limpa o que não serve. Ela fortalece o que é essencial. Eu vi empresários que depois de falirem abriram negócios ainda maiores. Porque a falência os ensinou o valor de cada real, o valor de cada minuto, e mais ainda, o valor de cada decisão tomada com ou sem clareza. A adversidade faz isso. Ela afia a mente, ela treina a paciência, ela revela uma criatividade que só aparece quando não há outro caminho. Para quem quer crescer, a adversidade é um treino de vida. Ela não pergunta se você está pronto. Ela chega sem aviso. E quem decide olhar para ela com curiosidade em vez de medo, encontra um mundo novo. É aí que você descobre que tem mais coragem do que imaginava, mais inteligência do que suspeitava, mais força do que parecia ter. Eu sempre digo que toda dificuldade esconde uma oportunidade de reinvenção. Se um cliente importante vai embora, talvez seja a hora de rever sua estratégia. Se um parceiro desiste, talvez seja a hora de se perguntar se ele estava mesmo somando. Se um projeto não deu certo, talvez seja a hora de criar algo novo que faça ainda mais sentido. A prática disso está em não fugir dos problemas. É sentar-se diante deles e perguntar: o que posso aprender? Onde posso melhorar? O que posso construir daqui? Essa postura transforma a adversidade de algo que te empurra para baixo em algo que te levanta para um nível mais alto. O sucesso que vale a pena vem desse processo. Não vem de sorte. Vem de usar cada dificuldade como material para construir algo melhor. É assim que a adversidade deixa de ser inimiga e se torna aliada. Ela não vai embora fácil. Mas quando você a aceita como parte do caminho, percebe que não há obstáculo grande demais para quem está decidido a se reinventar. Essa é a verdade que aprendi. Essa é a força que faz crescer quem não tem medo de começar de novo. Eu aprendi que toda riqueza começa dentro. Não nasce do que está na conta bancária. Não nasce dos bens que se possui. A verdadeira prosperidade se forma primeiro na mente. É ali que cada ideia é cultivada. Cada plano toma forma. Cada limite é quebrado. Quando entendi isso, percebi que a mente não é só um campo de pensamentos. Ela é o canteiro onde as sementes da riqueza são plantadas e cuidadas até florescerem.
Muitos olham para a riqueza apenas como números, contas e bens. Mas tudo que vemos no mundo material começou como um pensamento, um desejo, uma imagem mental de algo que ainda não existia. Essa imagem, quando mantida com disciplina e clareza, transforma-se em ações. E essas ações, repetidas com fé e persistência, criam resultados reais. Vi homens que pareciam destinados ao fracasso apenas porque nunca acreditaram que mereciam mais. Eles não conseguiam ver além do que já tinham. A mente fechada, não dá espaço para o progresso. Ela paralisa. Mas quando um homem decide que vai mudar essa história, que vai alimentar pensamentos de crescimento, ele encontra força para criar algo maior. Esse é o segredo que separa quem apenas sobrevive de quem prospera. A Bíblia ensina que, como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Esse princípio me guiou em cada decisão. Ele me ensinou que não importa o que dizem sobre você. O que importa é o que você diz para si mesmo. Se você acredita que não merece mais, não vai agir para conquistar. Se acredita que está limitado, vai sempre achar justificativas para não tentar. Mas quando acredita que nasceu para prosperar, começa a agir de forma diferente. Busca oportunidades, cria soluções, derruba desculpas. Eu mesmo aprendi isso ao observar empreendedores que começaram com nada. Eles não tinham recursos, mas tinham uma visão clara do que queriam construir. Essa visão era como um mapa. Mesmo quando o caminho parecia incerto, eles confiavam no destino que haviam escolhido na mente. E essa confiança atraía recursos, parceiros e clientes que nem imaginavam que existiriam. A mente bem direcionada cria uma energia que atrai o que é necessário para tornar real o que parecia impossível. Na prática, tudo começa com uma decisão. O que você quer para a sua vida? Qual é a imagem que segura firme na mente todos os dias? É fácil dizer que quer prosperar, mas a prosperidade exige disciplina mental. Exige revisar o que você pensa e fala sobre si mesmo. Vejo pessoas que dizem querer crescer, mas todo dia repetem frases de limitação. Falam de crise, de azar, de falta. Não percebem que essas palavras são como correntes invisíveis, correntes que os prendem no lugar onde estão. Para quem quer mudar isso, eu recomendo um exercício simples. Todo dia, tire alguns minutos para imaginar com clareza o que quer conquistar. Feche os olhos e veja os detalhes. Veja a cor, o tamanho, o ambiente, as pessoas. Sinta a satisfação de já ter realizado. Isso não é fantasia. Isso é treinamento mental. Porque quando a mente aceita algo como possível, ela começa a trabalhar para tornar real. E quando a mente trabalha, o corpo segue. As ações ficam alinhadas com o propósito. Vi empresários que, antes de qualquer lucro visível, já agiam como donos de grandes negócios. Eles investiam em si mesmos, em aprender, em se apresentar de forma confiante, em tratar cada oportunidade com respeito. Essa postura nasce da mente. Ela cria um campo fértil onde a riqueza pode crescer. E quando a riqueza cresce primeiro dentro, ela não é abalada por crise, por comentário negativo ou por dificuldade momentânea. Ela tem raiz. E tudo que tem raiz sobrevive. Por isso, eu sempre disse, cuide do que você pensa. Porque antes que o dinheiro apareça no bolso, ele precisa aparecer na sua mente. Precisa virar parte de quem você é. Parte do que você acredita ser capaz de realizar. Essa clareza não é opcional. Ela é o começo de tudo. Porque o dinheiro obedece a quem tem visão clara. Ele vai para onde encontra direção. E a direção vem de dentro. Essa é a fundação sobre a qual toda prosperidade verdadeira é construída. É onde a riqueza começa e é onde ela sempre vai recomeçar. Eu compreendi cedo que desejar não basta. O mundo está cheio de pessoas que sonham grande, mas que vivem sempre paradas no mesmo lugar. Elas falam do que querem, mas nunca fazem o que precisam ser feito para chegar lá. Aprendi que o desejo é o primeiro passo, mas não constrói nada sozinho. O que transforma o querer em conquista é a autodisciplina. É essa força silenciosa que separa o homem que só fala daquele que realmente realiza. A autodisciplina não nasce do conforto.
Ela nasce da decisão de agir quando seria mais fácil desistir. Ela aparece quando o relógio desperta e você escolhe sair da cama mesmo querendo ficar. Quando você está cansado, mas ainda assim cumpre o que prometeu. Quando diz não a convites que roubariam seu tempo e sim ao trabalho que vai te levar onde quer chegar. Vi muitos falharem não porque não tinham talento, mas porque nunca aprenderam a mandar em si mesmos. No mundo dos negócios, a autodisciplina é o que mantém o foco no meio do barulho. É fácil começar um projeto cheio de entusiasmo. Difícil é continuar quando o entusiasmo vai embora e só resta o compromisso. É aí que a disciplina mostra sua importância. Ela não depende de motivação. Ela nasce do compromisso que você fez com seus sonhos e com seu propósito. Lembro de homens que me contaram como se deixaram levar pela pressa de ter prazer imediato. Eles gastavam antes de poupar. Queriam o luxo antes do sacrifício. Mas descobriam, tarde demais, que sem disciplina o sucesso não se sustenta. A riqueza pode até chegar sem esforço, mas ela vai embora rápido se não houver disciplina para cuidar dela. Eu vi também homens simples que criaram grandes fortunas porque cultivavam a disciplina como um valor inegociável. Eles não se iludiam com atalhos. Preferiam construir devagar, mas com solidez. Trabalhavam enquanto outros descansavam. Aprendiam enquanto outros desperdiçavam tempo. Esses homens entendiam que a disciplina não é um fardo. É a ponte que leva do desejo para a realização. A Bíblia diz que quem é fiel no pouco será fiel no muito. Isso me mostrou que a disciplina começa nas pequenas coisas. Na forma como você gasta seu tempo, como cuida do seu dinheiro, como escolhe suas palavras. Quem não se disciplina nas coisas pequenas, nunca vai manter o que é grande. Vi isso em empreendedores que começaram cuidando bem de cada real e depois souberam administrar milhões porque já tinham criado o hábito de responsabilidade. Na prática, disciplina é ter um horário para trabalhar e cumpri-lo mesmo sem vontade. É decidir que vai ler um capítulo por dia para aprender mais e manter essa decisão, mesmo que ninguém esteja olhando. É escolher parceiros de negócios que respeitam o seu tempo e sua energia. Porque a disciplina não é só pessoal. Ela se reflete em tudo que você faz, nos contratos que assina, nas parcerias que aceita, nos compromissos que honra. Eu ensino que disciplina é liberdade. Porque quem vive dominado pelos próprios desejos nunca faz nada grande. Ele vira escravo de cada impulso. Mas quem domina esses desejos encontra a liberdade de escolher o que é certo. E essa escolha diária, mesmo quando custa, constrói a base de toda a realização verdadeira. Quando olho para trás, vejo que tudo o que alcancei nasceu do hábito de controlar a mim mesmo. A disciplina não é uma palavra bonita. Ela é a diferença real entre quem fica pelo caminho e quem chega onde quer. Ela é o que transforma sonhos em algo que você pode tocar, medir, viver. Por isso, quero que comente abaixo apenas 3 palavras que resumem tudo que falamos. Disciplina é liberdade. Porque essa frase simples tem o poder de te lembrar. Todos os dias que sem disciplina, nada acontece. Mas com ela, não há sonho que não possa ser alcançado.